Bom dia, gente! Hoje iremos apresentar os resultados das perguntas a fim de construir argumentos a respeito das evidências que se baseiam as práticas psicoterapêuticas das abordagens humanistas existenciais e os fundamentos que nos permitem entender estas evidências. Para isso, elaboramos uma sequência de stories, composta com algumas enquetes relacionadas aos textos estudados, para que vocês possam responder e interagir com a nossa apresentação, seguindo depois para as respostas e a explicação de cada uma delas. Dando início à primeira pergunta, vocês acham que toda psicoterapia é eficaz? Iremos deixar um tempo para que vocês pensem e respondam à enquete. A resposta correta é sim, mas por que toda psicoterapia é eficaz? Com base no texto, o autor ressalta que todas as psicoterapias são eficazes e que os resultados comparativos entre diferentes escolas psicoterapêuticas não são relevantes e que não há diferença significativa entre os resultados de diferentes psicoterapias. Ele destaca também que a psicoterapia é benéfica e eficaz. É observado uma mudança clinicamente significativa, cerca de 80%, quando se comparado a uma amostra de pessoas que não fazem psicoterapia e se encontravam na mesma situação-problema. O psicólogo inglês Hans Halsey realizou diversos estudos e investigações para concluir que a terapia é de fato benéfica e eficaz, uma vez que possibilita que os pacientes olhem para si e reflitam sobre suas vidas, proporcionando reconhecimento. Bom dia, gente. Meu nome é Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre a segunda questão, que é quais são os fatores que mais contribuem para a mudança terapêutica. E a gente vai deixar um tempinho para vocês responderem o que mais se enquadra nessa pergunta. Bom, a resposta certa são os aspectos que o cliente leva para a psicoterapia, qualidade da relação terapêutica e entre outros que eu vou falar um pouquinho agora. Além de tudo que foi citado na resposta anterior, a gente pode citar algumas características da qualidade da relação terapêutica, como a confiança, a aceitação, a compreensão, o encorajamento, para a exploração de novos pensamentos e comportamentos do alívio emocional do cliente. Outro aspecto importante são as perspectivas que o cliente leva para sua psicoterapia, que elas podem ser a sua motivação para mudar, a sua capacidade cognitiva e interpessoal e a sua vontade mesmo de estabelecer uma relação com um terapeuta. Oi, gente, eu sou a Júlia e eu vou contextualizar um pouquinho sobre a divisão 12 da APA, que é a Associação Psicológica Americana, e ela traz um guia online, né, com os dados sobre a eficácia de muitas modalidades terapêuticas aplicadas a diferentes transtornos psiquiátricos. Então, a partir dela, podem ser feitas críticas sobre os critérios metodológicos que favorecem as intervenções de aspecto cognitivo e comportamental e são usadas para verificar a eficácia dos resultados psicoterapêuticos, já que eles são muito rígidos e limitativos para conseguirem representar a complexidade das problemáticas que essas pessoas apresentam. Então, os terapeutas que seguem essas listas de tratamento validadas e os manuais pré-estabelecidos de técnicas específicas para cada situação desenvolvem intervenções com suposições médicas e com incidência no alívio dos sintomas. Agora vamos deixar um tempinho para vocês lerem as alternativas e pensarem quais vocês acham que são os 3 fatores desconsiderados pela APA. Bom, a resposta correta é a letra A, que fala que a relação terapêutica, as particularidades das pessoas que extravasam os critérios diagnósticos da DSM e as características do terapeuta. Agora vamos expor um pouquinho que há sim resultados positivos associados à ênfase nas variáveis relacionadas com a relação terapêutica, mais do que com técnicas específicas, levando em consideração a associação positiva entre a qualidade da relação terapêutica e os benefícios para a psicoterapia, que dependem da postura empática e respeitosa do terapeuta, que vê as características pessoais, a singularidade, a cultura, os valores e as crenças do cliente, o qual também deve ser ativo durante todo esse processo, além dos fatores comuns e da relação e postura de alteridade entre o cliente e o terapeuta. Portanto, pode-se compreender que o indivíduo tende a reagir de melhor forma em situações em que ele se sente mais confortável, assim compreendendo melhor em relação sobre como as perspectivas humanistas existenciais e as habilidades terapêuticas ressaltadas por Rogers, que são a pessoa do terapeuta, a forma como o cliente percebe as atitudes do terapeuta e a relação terapêutica em si,
fazem com que esse atributo no indivíduo, enquanto único e singular, e em como atender propriamente sua consciência da pessoa, com seu aqui e agora de cada um, levando em consideração esse contexto da singularidade de cada indivíduo no mundo. Oi, aqui é a Carol. Vou falar sobre a nossa conclusão. Só que antes da gente concluir, a gente sentiu a necessidade de contar um pouquinho sobre Carl Rogers e um pouquinho sobre a sua abordagem, né? Que é a abordagem centrada na pessoa, ACP. Bom, ele era psicanalista e ele estava insatisfeito com as imposições teóricas que a abordagem fazia em relação ao indivíduo, porque muitas vezes o sujeito tinha que se adequar à abordagem, não ao contrário, o que acabava gerando compreensões distorcidas e não chegava ao fundamento da questão daquela pessoa em si. Por esse motivo, ele desenvolveu, a ACP, que é muito mais um princípio de escutativa do que de categorização, e que permite que o indivíduo que está por trás do corpo possa aflorar e ser compreendido. Bom, além disso, a ACP, falando um pouquinho mais sobre essa abordagem, ela é um pedaço das psicoterapias humanistas existenciais e tem como foco a relação dialógica que o terapeuta tem com o cliente, através dos princípios filosóficos que sustentam essa abordagem, como o humanismo, o existencialismo, a liberdade do ser, autenticidade, empatia, congruência e, enfim, outros. Assim, a gente sabe, que cada pessoa tem sua singularidade, características e valores. E para essas pessoas, a psicoterapia necessita de uma preocupação com técnicas e meios que compreendem e ajudam no desenvolvimento de maneira complexa de cada um. Assim, com tudo isso que a gente já viu até agora no vídeo e estudou até aqui, a gente concluiu que é muito importante a habilidade do terapeuta em conduzir do melhor jeito a psicoterapia para se conquistar um ótimo processo terapêutico. E para que isso também aconteça, é necessário que tenha uma preocupação com a forma de como o terapeuta lida com o problema do cliente. Sua acolhida também, compreensão do sofrimento existencial, enfim, também sua postura empática, diante do cliente, respeitando sua singularidade, características e valores de vida, como eu já tinha falado, e que dessa forma cria-se um vínculo, entre os dois, confiança, interação entre realmente o terapeuta e o cliente. E, bom, é isso, nosso trabalho.